Olá pessoal, agora a gente vai ver um exemplo em que a gente quer analisar o comportamento do circuito, a resposta do circuito, que tem um resistor, indutor e um capacitor, sendo que a função dessa fonte, né, que alimenta esse circuito, ela agora não é mais puramente cossenoidal. Então ela tem a V de t é igual a 60 vezes e elevado a menos 2t vezes cosseno de 4t mais 10 graus. Ou seja, agora a nossa forçante desse circuito é uma função que tem comportamento senoidal exponencialmente amortecido, né? Então a gente quer aplicar análise no tempo, descobrir uma resposta no tempo para a corrente neste circuito, que vai fluir por esse circuito, né? Então, utilizando a análise, ou os princípios que a gente viu anteriormente, né, eu tenho, dada essa minha função aqui, v de t, né, se a gente relembrar a identidade de Euler, né, da identidade de Euler, tenho que e elevado na j θ é igual a cosseno de θ mais j seno de θ. Então, eu posso expressar esse cosseno aqui como sendo a parte real de uma exponencial com o mesmo argumento, né? Então, usando esse princípio, eu posso expressar a minha função v de t como sendo a parte real de uma função complexa agora, né? Que é dado por 60 vezes e elevado a menos 2t, e aí eu substituo o meu cosseno por e elevado na j 4t mais 10 graus, né? Porque se esse exponencial aqui eu aplicar a identidade de Euler, né, ele vai gerar dois termos, um cosseno de 4t mais 10 graus e um j seno de θ. Como eu estou pegando apenas a parte real dessa expressão, ele vai me dar exatamente a minha função v de t, né, que eu quero representar. A gente está representando, ao invés de representar como cosseno, representar como exponencial, porque isso vai nos facilitar e resolver a equação desse circuito. Agora, dada a expressão da minha fonte dessa forma, eu posso reorganizar os termos aqui nas exponenciais, e eu quero deixar uma exponencial somente com um valor constante, que não é dependente do tempo, e uma exponencial somente com os valores dependentes do tempo. Então, eu posso reescrever v de t como sendo a parte real dessa função aqui, e eu vou colocar primeiro a parte da exponencial que não é dependente do tempo, ó, é esse j vezes o 10 graus, né? Então eu posso representar aqui em separado j 10 graus, ele é um valor constante, não depende do tempo. Agora o menos 2t e o restante lá, j 4t, eu vou juntar, agrupar numa exponencial também. E aí eu vou representar aqui como menos 2 mais j4 e tudo isso multiplicado por t, ok? E aí eu tenho a minha expressão v de t dessa forma. E aí, né, a gente pode lembrar que a gente já definiu uma frequência complexa S que tem exatamente essa característica aqui, dado por um sigma, pode ser o coeficiente de uma exponencial, e um ômega, que é o argumento de uma função, uma expressão cosseno. Então, eu posso dizer, ou tenho aqui, né, um S, que é dado por sigma mais j ômega, sendo que o meu sigma é igual a menos 2 e o ômega é igual a 4. Então, o meu S é igual a menos 2 mais j4. E eu posso reescrever de novo o v de t só em função da minha frequência complexa S. Então, eu tenho que o v de t é igual à parte real de toda essa expressão aqui. E na j 10 graus e agora E na S de t, certo? Então, dada essa expressão aí
essa outra forma de representar a forçante daquele circuito, a função, eu vou fazer um parênteses aqui. Abrir um parênteses só para a gente relembrar as formas de representação de números complexos. Se eu desenhar aqui um plano imaginário, né? Tem o eixo dos números reais e o eixo dos números imaginários, e eu tiver uma certa coordenada aqui, A e B, então esses dois pontos, eles representam a união desses dois pontos aqui, um número complexo que eu vou chamar de A, e eu vou representar ele em negrito, porque ele não é dessa forma aqui que eu estou representando, ele não é um escalar, né, como se fosse um vetor aqui nesse plano, que é dado por essa coordenada. Então, A, eu posso escrever o número complexo A, né, coordenada, eu posso escrever como A mais JB, né? E aí essa forma de representar é a forma retangular. Então essa forma de representação retangular de um número complexo. Agora, se eu pegar a magnitude, o comprimento desse vetor aqui e chamar de C, né? E esse ângulo eu chamar de θ, por exemplo, então outra forma de representar esse número complexo A é eu pegar essa magnitude, esse módulo, esse comprimento aqui, C, e atribuir um ângulo, ou dizer que ele tem um ângulo em relação ao eixo dos reais de θ graus. Essa forma de representação aqui é o que a gente chama de polar, né? Só relembrando. E aí eu tenho que esse módulo C, ele é dado por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, aplicando a relação trigonométrica, e o θ também, ele pode ser dado pela o arco tangente, ou tangente da menos 1 de B sobre A, certo? É muito similar aí ao que a gente comentou no exemplo anterior, que a gente estava aplicando a, a análise de um circuito RL com uma fonte puramente cossenoidal, né? Mas só para deixar mais claro aqui. E aí outra forma ainda de representar o A, né, é na dita forma exponencial. Eu posso representar o A, esse número complexo, também como sendo esse mesmo módulo C, só que multiplicado por uma exponencial na J θ, né? É muito similar à forma polar. Na verdade, a forma polar ela é uma contração dessa forma exponencial aqui, né? Que eu tenho o módulo e o ângulo θ. Eu só omito o E na J aqui na representação polar, mas formalmente essa aqui é a forma exponencial de representação do número complexo, certo? Então, tem a forma retangular, quando a gente tem A mais JB, tem a parte real e imaginária separada, a forma polar, quando tem um módulo e um ângulo, e a forma exponencial do número complexo, quando tem um módulo vezes E elevado na J θ, né, que é o mesmo ângulo da representação polar. Tá? Então, fechado esse parênteses e voltando na nossa expressão aqui, eu posso, ó, esta parte aqui da minha função v de t, eu posso, nada mais é do que eu tenho um módulo 60 multiplicado por e elevado na j 10 graus. Ou seja, isso aqui nada está me dizendo que aquele número lá é uma representação exponencial de um número complexo, que eu posso chamar de A, certo? Ou eu posso dizer que é um número complexo que tem módulo 60 e ângulo 10 graus, ok? Então, outra forma ainda que eu posso escrever
a minha função v de t, né, que ela é a parte real de um número complexo que tem módulo 60, ângulo 10 graus, ok? E está multiplicando aquela minha função e na st, né? Minha exponencial de elevado na frequência complexa st. Ok, e então essa aqui é a forma que a gente pode representar, né? Tá representando a nossa forçante do circuito. E como a gente já discutiu em vídeos anteriores, então o circuito ele é linear, a gente espera que a resposta ela tenha o mesmo tipo de comportamentos, né? Se eu tenho uma forçante que ela é uma cossenoide exponencialmente amortecida, a minha resposta, I de t, ela deve ter o mesmo tipo de comportamento. Então a minha resposta, ela também pode ser dada lá, esperar ela vai ter uma amplitude m, mas ela vai ter um amortecimento exponencial, com o mesmo tipo de característica, e também vai ter um comportamento cossenoidal, com a mesma frequência, né? Não vai alterar a frequência, mas devido aos capacitores e indutores, a defasagem na fase deve ser diferente, então eu espero uma fase diferente, φ. Ou seja, e aí eu posso, pelo mesmo caminho, representar I de t de forma bastante similar aqui, né? Então eu posso dizer que I de t eu também posso representar como a parte real de uma função complexa aqui, que tem um IM magnitude, vai ser dado por um EJ, agora um Jφ, né, que é a fase desse ângulo, vezes um E na ST. Né? Muito parecido com a expressão da minha forçante no circuito. Okay? Ou ainda, né, eu posso também, essa forma aqui, ó, também substituir por um número complexo que eu vou chamar simplesmente, né, tem um módulo, tem o vezes o E na Jφ, um ângulo. Então isso aqui eu posso representar por um número complexo que eu vou chamar de I, um Izão aqui, ok? Em negrito, para destacar que esse cara aqui é um número complexo, tá? Então eu posso dizer que I de t, ele é a parte real. Agora, de um número complexo aqui, representado como uma grandeza vetorial, né? E multiplicado por aquela função e na s de t, certo? Beleza. E aí, eu vou escrever a equação da LKT para o meu circuito agora. Então, né, só frisando onde esse I aqui, ele é igual àquele módulo IM vezes esse I na Jφ, né? Então, agora eu vou escrever a equação do circuito. Então, do circuito, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões para o caminho fechado, a gente expressa como menos V mais, primeiro eu escrevo em termos de R vezes I, a tensão no resistor, mais L vezes dI dt, a tensão sobre o indutor, mais 1 sobre a capacitância, vezes a integral dI dt, que é a tensão, vai ser a tensão sobre o capacitor. Isso aqui tudo igual a zero. Aí substituindo os valores que a gente tem, eu fico das grandezas, menos V. Então o resistor, ele é um resistor de 2 ohms, então a gente fica com 2I. O indutor de 3 henries, então 3 vezes dI dt.
e um capacitor de 0,1. Então, 1 sobre 0,1 vezes a integral de I em função do tempo igual a zero. Então, a gente precisa definir aqui da nossa forma esperada da resposta, né, I de t, quanto que, para substituir aqui na equação, como é que eu expresso ela, a derivada dela e a integral. Então, se eu aplicar a derivada de I dt nessa expressão aqui, e agora vamos fazer o seguinte, né? Antes de aplicar a derivada, eu vou, para simplificar a expressão, né, vou omitir naquela notação de a parte real, só a parte real que da resposta que nos interessa, né? Então, eu vou omitir essa notação que a gente já podia ter feito desde o começo do problema, né? Mas só para deixar mais claro, só emitindo essa notação aqui para não ficar muito poluído a nossa equação, né? Então, para ficar mais limpo, eu vou dizer que, porque a gente sabe que é só a parte real da resposta que nos interessa, a parte imaginária da resposta que é gerada na resolução desse problema não é só um artifício matemático que não interessa para o nosso problema, né? Para o circuito real. Então, se eu aplicar agora, né, vamos dizer então, I é igual a esse número complexo I vezes I na ST, né, porque eu omiti a parte real, ok? Então, dI dt, eu tenho que vai ser I, número complexo I, vezes S, vezes I na S dt, certo? E a integral da função I dt, eu tenho que, é a integral dessa expressão aqui, né? Tem que ser igual a 1 sobre S vezes a minha grandeza complexa I, vezes a própria função IS dt, certo? Que eu fazendo a derivada disso aqui, eu vou ter a própria função I, né? E agora, eu tenho também, omitindo a notação de RE, que a minha função V fica somente sendo lá como a gente tinha reescrito ela, na forma com módulo e ângulo vezes I na S de t, né? Então, fica sendo 60 com o ângulo de 10 graus, na forma polar, vezes E na S de t. E agora, substituindo na equação, da LKT do circuito, então, eu tenho que menos 60 com o ângulo de 10 graus, mais 2 vezes a função I, ou seja, I vezes S dt. Aqui a gente ainda tem o S dt que a gente não eliminou ainda. Então, mais 2 vezes I ES dt, mais a tensão sobre o indutor é 3 vezes a derivada da corrente, então 3 vezes IS vezes ES na T, mais a tensão sobre o capacitor, que é 1 sobre 0,1 vai dar 10, né? Ó, este termo aqui, né? 1 sobre 0,1 dá igual a 10, vezes a integral de I dt, é 1 sobre S, vezes a função, o número complexo I, vezes I na ST.
Faltou espaço aqui. Então, vou escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui embaixo, potencial sobre o capacitor, 10 vezes 1 sobre S vezes I, que é a minha incógnita aqui, né, no caso, vezes I na SDT. Tudo isso igual a zero, ok? E agora, eliminando esse termo que é comum em todos os, essa função que é comum em todos os termos, a gente está transformando essa equação que é do domínio do tempo, a gente vai transformar ela para o domínio da frequência complexa S. Tá? Então a gente está eliminando a dependência do tempo dessa equação ao remover, já que todos os termos aqui têm esse S na T, e a gente pode reescrever simplesmente como menos 60 com ângulo de 10 graus, é um número complexo, né? Mais 2 vezes um número complexo I, mais 3 vezes S vezes o número complexo I, que é minha incógnita aqui nessa equação que a gente quer descobrir, mais 10 sobre S vezes I. E tudo isso aqui igual a zero. Então, ó, esse I complexo aqui é a nossa incógnita, é o que a gente quer definir. E a gente quer definir IM, a magnitude desse número complexo, e o ângulo φ. Né? Esse é o nosso objetivo. Se a gente conseguir determinar esses parâmetros, a gente caracteriza a resposta que esse circuito tem no tempo. Né? Então, eu posso agora isolar aqui os termos que tem I e botar em evidência o I, então, né? É comum esses termos. I está multiplicando 2 mais 3S mais 10 sobre S. E isso aqui vai ser igual a, passando o 60 com ângulo de 10 graus para o outro lado, igual a 60 com ângulo de 10 graus. Certo? E agora, isolando a minha incógnita aí, eu tenho que isso aqui é igual a tudo dividido por 2 mais 3S mais 10 sobre S, e aqui 60 com ângulo de 10 graus no numerador. E agora eu tenho que voltar a lembrar que o S, a gente chamou de S a frequência complexa da nossa forçante, mas a gente determinou, a gente identificou, na verdade, que é igual a menos 2 mais J4. Então a gente tem que substituir S nessa expressão, ok? Ó. Então a gente fica com I complexo vai ser igual a 2 mais 3 vezes menos 2 mais J4, número complexo, mais 10 dividido por menos 2 mais J4. E aqui, no numerador, 60 com ângulo de 10 graus. No denominador, aqui, ó, a gente tem a divisão aqui de 10 dividido por menos 2 sobre J4, e aqui uma soma, né? Lembram lá, ó, quando a gente tem somas diretas, né, a gente pode fazer, quando o número complexo está na forma retangular, eu posso somar diretamente, somar e subtrair, né? Então eu posso, a multiplicação 3 aqui ele multiplica todos os termos, então só a parte de baixo, né, só pegando só a parte do denominador dessa expressão aqui. Se eu fizer
isso aqui, essa parte eu tenho 3 multiplica o menos 2 mais 12, mais J 12. Essa parte aqui é real, eu posso somar o 2 aqui, como só tem parte real, eu posso somar o 2 com menos 6, então eu vou ficar com menos 4 mais J 12, né? E aqui, a outra parte, 10 dividido por menos 2 mais J4, lembrem que esse 10 aqui, ele posso representar ele também como um número complexo 10 com ângulo de 0 graus. E esse menos 2J4, eu posso fazer a conversão para a forma polar dele. Que convertendo menos 2 mais J4, né, dá, deixa eu separar aqui, né, isso aqui é igual a só isso, e então isso vai ser igual a isso aqui, por partes. Ele convertendo menos 2 mais J4 da forma retangular para a forma polar, ele tem uma magnitude de 4,47 e 116,56 graus. Então, o resultado dessa divisão aqui, 10 dividido por 4,47, e o ângulo vai ser 0 menos esse ângulo, né? Por que que esse ângulo na divisão aqui é menor? Lembro que a gente falou anteriormente, essa forma polar de representação é a mesma coisa, ou ela vem da forma exponencial. 10 com ângulo de 0 é equivalente a 10 vezes e na J0 graus. E aquela fórmula de baixo, 4,47, com ângulo de 116, é equivalente a 4,47 vezes e na J 116,56 graus. Então, como é que eu faço essa divisão? A magnitude aqui dos dois termos eu divido, né, diretamente, 10 dividido por 4,47, vai dar 2,23. E continuo aqui com E na J, só que agora quando eu tenho a divisão de duas potências, então pego o expoente do primeiro termo e subtraio com o expoente do segundo. Então a gente vai ficar com menos 116 aqui, né? É o que a gente faz na divisão na forma polar, né, diretamente. A gente está fazendo implicitamente, a gente está fazendo essa divisão aqui com base E, né, de números com a base E, certo? Mas aí, simplificando essa expressão aqui toda, né, ela resulta aqui, todo esse termo do denominador, ele dá aqui um valor de menos 5 mais J10, e aqui em cima, só reescrevendo 60 com ângulo de 10, e aí convertendo esse menos 5 com J10 para forma polar, 11,1803 com ângulo de 116,56, e aqui em cima 60 com ângulo de 10 graus. Então, a minha corrente complexa I, né, ela vale 60 dividido por 11,18, que vai dar uma magnitude de 5,3665, e o ângulo 10 graus menos 116, que vai dar menos 106,56 graus. Então, este aqui é o
Este aqui é o número complexo que representa o i, uma parte da minha resposta, né? Mas tomem cuidado aí que esse i ele não representa, ele não é um fasor que representa a minha resposta real, a minha resposta que vai ocorrer no circuito mesmo. Porque a ideia do fasor, né, é que essa corrente ela vai ter esse valor eficaz, esse valor, essa fase, se isso aqui fosse um fasor corrente I, ele teria esse valor eficaz e essa fase, né, e ele oscila com a frequência da minha função cossenoidal. O problema é que a minha resposta real nesse problema, ela tem um amortecimento exponencial. Então ela não tem mais este valor eficaz aqui, porque ao longo, quanto o tempo vai passando, a minha corrente vai amortecendo, ela vai diminuindo o valor dela. Então ela continua oscilando com uma frequência radiana igual a minha frequência radiana do cosseno, né, com a oscilação cossenoidal, mas ela amortece com o tempo. Então a minha função, aí voltando a representar, ela é a parte real, né, dessa função complexa que a gente determinou anteriormente, que era expressa por esse i, só que vezes aí uma exponencial de s de t. E aí eu tenho que i de t vai ser a parte real, opa, de 5,3665, a amplitude é 5,3665, vezes e na j menos 106,56, vezes e na st. Então, quando a gente multiplicou de novo essa expressão por nst, ela volta para o domínio do tempo, né? E aí aqui, se a gente fizer toda essa multiplicação aqui exponencial, substituir o s, a gente pode achar a expressão inteira, né, da corrente de t, pegando só a parte real, ela vai me dar a expressão exata para a forma da corrente, para a forma da resposta desse circuito. Mas como a gente já fez a análise, né, em outro exemplo, a gente sabe que, dada essa magnitude, ou determinado esse valor complexo I, que a gente encontrou de 5,3665 com um ângulo de menos 106,56 graus, ele tem essa amplitude IM e uma fase que a gente chamou de φ, né? Então a minha resposta no tempo, eu espero que ela tenha esse comportamento dado por essa amplitude, e aí ela tem o comportamento também do amortecimento exponencial com um coeficiente de menos 2t, vezes o cosseno com a mesma frequência radiana da minha forçante, 4t, porém com uma fase agora diferente, que é uma fase φ, certo? Só que o meu φ lá deu negativo. Então, a função, né, resposta desse circuito completa é 5,3665 amperes, amortecida exponencialmente com uma frequência de menos 2t, vezes cosseno de 4t menos uma fase de 106,56 graus, certo? Então, esta aqui é a minha resposta final do problema, a resposta completa aí no tempo para a corrente neste circuito, ok? Percebam que a gente não usamos aí definição de impedância do circuito, né? Então, a gente escreveu a equação da LKT do circuito, a equação íntegro diferencial, e aí, substituindo pela nossa forçante complexa, ao invés de resolver essa equação, resolver as integrais e as diferenciais, a gente resolveu substituir lá dentro
uma função complexa nessa equação e resolvemos uma expressão algébrica, né? Que expressão algébrica que a gente resolveu para achar a solução? Essa aqui, ó. Essa expressão aqui que a gente solucionou, ela é uma função algébrica. Ela não tem nenhum termo. A gente tem a nossa incógnita i, que é a nossa corrente complexa, i, né? Mas ela é uma equação de primeiro grau, né? Que a gente resolve isolando o i, né? Então, e a gente vai ver aí que a gente vai usar para análise de circuitos aí que não tem fontes, né, puramente cossenoidais ou senoidais, esse princípio, para poder determinar a resposta no tempo dos circuitos desses casos, ok? Então, aí é a nossa resposta para a corrente desse circuito, beleza? Até mais.